Pela oportunidade, eu me lembro bem de Deus ter falado com a gente sobre o período da curtição, né, irmão Mateus? Que o irmão falou que agora faz desde dezembro que o irmão não tinha uma oportunidade e agora teve novamente. Interessante, dezembro foi o mês do meu casamento, para a glória de Deus. Eu aprovo a Deus ministrar aquela oportunidade. Deus falou e hoje eu vejo a palavra se cumprindo na minha frente. Tendo a oportunidade de ter visto o irmão saindo do período da curtição, Deus começar a usar o barro, o vaso, da maneira que Ele quer. Para a glória de Deus, não para a nossa glória, meu Deus. E fui assistindo o culto aqui, vendo as oportunidades, Deus falando, Deus ministrando. E eu pude notar também uma coisa assim que eu cheguei, foi a renovação. É interessante, né, quando a gente vê nesse tipo de ambiente, que muitas das vezes tem esse renovo. Sai pessoas, chegam pessoas novas. E como dissemos na última oportunidade, torna a repetir. Em Eclesiastes 3 vai falar que há tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! E este tempo, muitas das vezes alguém pode estar aqui hoje novamente se perguntando por que não chegou meu tempo de sair ainda, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Talvez lá fora a gente se perca. E eu falo por experiência de quem está vivendo lá fora, é muito difícil. Aqui dentro nós estamos num ambiente controlado, apesar de ter as diferenças, viver somente entre os irmãos. Só Deus sabe qual é a luta aqui dentro, mas eu garanto que lá fora é uma luta espiritual muito maior. Aqui dentro todo mundo está em união e está buscando a mesma coisa. Lá fora a gente está lidando com pessoas do mundo. E é muito difícil. Falo pelo meu ambiente de trabalho. Hoje, eu já estava ali com o convite, mas ainda não tinha recebido a palavra, porque eu só fiz acessar o celular depois do meu serviço. E então tive também de novo pouco tempo para estudar. E mesma coisa que aconteceu na última oportunidade foi hoje, de Deus segurar a palavra. Ele me deu um pouquinho de palavra, mas Ele veio revelar aqui realmente para falar com a gente nessa noite. Mesma coisa que aconteceu na última oportunidade. Glória a Deus! E Deus tem falado com a gente, né, irmãos? Eu acho interessante isso. Às vezes Deus, Ele, como diz na Congregação Cristã do Brasil, não é uma igreja que eu participo, mas eu ouço muito falar, o pão quente que desce do céu, né? É uma igreja, uma denominação que não tem o costume de estudar antes de pregar. Diferente da gente, que a gente gosta de estudar e gosta de se aprofundar na palavra, eles preferem esperar Deus falar na hora. E parece que nessas oportunidades Deus tem feito isso comigo. Aleluia. Deixar o pão quente descer do céu, porque Ele tem uma palavra nova, quentinha para cada um dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. E vamos finalmente entrar na palavra, né? Glória a Deus! Nos foi dado um tema, eu gostaria de respeitar esse tema. Já foi dito aqui hoje, né, sobre o reinado após Davi, né? Que a Bíblia vai falar que depois do rei Davi, por diversas vezes entraram e saíram reis, e os livros vão falando que existiam reis que seguiam a vontade de Deus e reis que não seguiam a vontade de Deus. A gente vai falar as duas sucessões após Davi. Davi saiu, entrou Salomão, saiu Salomão, entrou seu filho. Então nós vamos falar isso hoje. Glória a Deus! Convido os irmãos a estar abrindo comigo o seu exemplar da sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 10. Glória a Deus! Livro do Aleluia! profeta Isaías, capítulo 10. Vamos estar lendo aqui alguns versículos para a glória de Deus. E enquanto os irmãos ainda procuram, eu gostaria de agradecer, né, novamente a oportunidade, o convite feito pela nossa missionária irmã Andréia, juntamente com o seu presbítero, com o seu marido evangelista Hugo. Gostaria de agradecer a minha esposa por novamente estar me acompanhando aí, não me deixe sozinho em nenhum lugar. Glória a Deus! Uma mulher que grudou em mim mesmo e estamos juntos aí até o fim. E é interessante, foi falado aqui hoje, né, sobre o número 2, para quem pegou aí, é interessante esse número 2. A Bíblia fala assim, para andarmos em dois, porque convém que um ajude o outro na fé e no conhecimento, andar em duplas. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse sobre as duas testemunhas. Para muitos vão dizer, pelo que diz o próprio texto, que se trata de Elias e diz de Moisés, pelo que narra o próprio texto. Mas eu consigo enxergar uma compreensão a mais, a própria palavra de Deus se cumprindo para falar para andar em duplas. Porque ali, quem estiver em dupla, nós, como Espírito Santo, vamos estar caminhando juntos para a glória de Deus. Amém?
Aleluia. Vamos dar Glória aqui a Deus. continuidade à palavra do Senhor. Isaías capítulo 10, versículo 5, primeiramente. Diz assim: Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Versículo 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Versículo 20. E acontecerá naquele dia que resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão. Rapidinho aqui, essa palavra estribarão significa confiar. Então, ele está dizendo aqui que os filhos de Deus estavam confiando exatamente naquele que estava afligido. Muitas das vezes a gente confia que a gente está fazendo o que é certo, estando nas mãos do inimigo. E a gente confia no nosso próprio inimigo, porque a gente não consegue ver a mão de Deus em nossa vida. O inimigo aqui estava fazendo o que era parte dele, ele estava castigando o povo de Israel, estava fazendo eles como servos, mas estava ali provendo o arroz, o feijão, a água, então eles estavam confiando no inimigo. Assim como lá no Egito, vai falar para nós no livro de Êxodo, Gênesis e Êxodo, né? Vai falar que o povo de Israel estava no Egito, estava sendo castigado, escravizado, maltratado, o povo escolhido de Deus, que foi colocado lá para salvar aquela terra, assim como todo mundo, né? Que a Bíblia vai nos falar, os irmãos podem acompanhar nos seus exemplares aí ao longo dos dias. Estou só fazendo um resumo rápido, né? E o povo foi colocado lá para salvar aquela terra, e lá dentro eles foram escravizados. E a Bíblia vai falar que o povo estava confiando naquele faraó, que nem sabiam que mais para frente iria mandar matar todo mundo, mas aprove Deus salvar um para que a glória dele se manifestasse. Aleluia, Jesus. Vamos continuar Glória a aqui. Deus. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que o feriu. Falando do rei da Assíria. Antes se estribarão sobre o Senhor. Agora que ele confia no inimigo, passa a confiar em Deus. O Santo de Israel em verdade. Versículo 24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: Não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com vara e contra ti levantar o seu bordão, a maneira dos egípcios, assim como nós falamos agora mesmo sobre os egípcios, porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e com a sua vara o mar que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E agora o versículo do tema de hoje. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Agora viajem comigo, por gentileza, diretamente para o livro de 1 Reis, capítulo 12. Foi dito aqui pelo nosso evangelista Hugo sobre alguns sucessores do reino de Israel, né? Eu acho interessante, porque começa a acontecer logo depois que Davi começa um declínio na história do reino de Israel. Apesar da ascensão imposta por Salomão, as atitudes dos próximos reis geram um declínio na história de Israel. E assim vai dizer, no capítulo 12 de 1 Reis, foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio para Siquém, para o fazer rei. Roboão é o filho de Salomão que herdou o trono de seu pai. Tá? Eu não lembro disso. E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, meu irmão, vou fazer uma rápida análise para os irmãos, é coisa rápida. Jeroboão foi um homem que foi perseguido por Salomão, o pai de Roboão. E ele fugiu para o deserto. E quando ele ouviu falar que o rei Salomão tinha morrido e queria assumir Roboão, ele voltou. Ele falou: tem uma oportunidade. Aqui os irmãos já podem voltar lá para Isaías 10, que eu vou partir daqui mesmo nesse versículo. Aleluia. E a Bíblia vai falar que Roboão que Jeroboão chegou até Roboão e falou assim: ai, Senhor, assim como eu, meu povo, a gente foi afligido por seu pai Salomão. A gente hoje veio aqui para pedir a sua misericórdia.
para que o castigo que foi dado para nós, através de seu pai, hoje seria perdoado. Aí, eu acho interessante que tinha dois caminhos para Roboão seguir. Um deles era ouvir. A Bíblia fala que ele foi consultar, primeiramente, fugiu a palavra, perdão. Foi consultar. Rapidinho. Os conselheiros, peço perdão pela memória. Glória a Deus, aleluia. Foi consultar os seus conselheiros, que eram os mesmos conselheiros do seu pai. Os conselheiros, eles tinham visto o que Salomão tinha feito. Então eles pensaram assim, ó, eu não acho que foi um negócio muito bom não. Vou ser sincero para o Senhor, ó grande rei. Tira essa maldição, esse jugo sobre eles. Só que é interessante, quando a gente está distante de Deus, a gente pode até ouvir o conselho de quem está sendo instruído por Deus, mas a gente, com o nosso coração falho e pecaminoso, a gente tende a querer ir procurar os conselhos. E a Bíblia fala que este rei, ele tinha amigos de infância, e ele foi consultar esses amigos de infância. Aí falou, ó, meu pai castigou eles com vara, com açoites, né, melhor dizendo. O que vocês acham que eu devo fazer? Ele falou assim, ó, já que seu pai castigou com açoite, castiga eles logo com o escorpião. É assim que fala a Bíblia. Ele foi escutar os amigos. Só que aqueles amigos não estavam sendo instruídos por Deus, estavam na mesma terra que ele, longe da terra ao qual o Senhor deu para o seu povo. E aí ele falou assim, não, esses caras são meus amigos, vou ouvir eles. E aí chegou naquele povo, ele tinha pedido 3 dias para tomar uma decisão. Passou os 3 dias, ele voltou para aquele povo e falou assim, ah, infelizmente, eu acho que não vai dar certo não pegar vocês, vou ter que ser pior. Eu garanto para vocês, um dedo meu é mais grosso no julgamento quanto os ombros do meu pai. Ele estava dizendo que ele ia ser muito pior para aquele povo. E agora nós voltamos aqui para Isaías. Porque o que acontece? A partir daí, Deus mandou uma maldição sobre Israel. Uma maldição com tempo determinado. Melhor dizendo, um castigo. Não vou usar a palavra maldição, um castigo. Sobre a nação de Israel. Mas um castigo com tempo determinado. E nessa noite Deus manda dizer, muitas das vezes a gente está passando por alguma situação imposta por Deus na nossa vida, por nossa desobediência. Mas pode ter certeza que tem um tempo determinado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí esse que Deus está usando para nos afligir vai ser o mesmo que vai provar da glória de Deus, diante de todo o seu poder. Assim como eu falei lá no começo do povo do Egito, que foi usado para castigar o povo de Israel, Deus usou o faraó, que estava castigando o povo de Israel. Após muito tempo depois, levantou Moisés e falou assim, agora eu vou mostrar o meu poder. Assim eu creio que a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, também vai ser com grande poder, para o mundo ver que o Jesus é poderoso, assim como fez lá no Egito Antigo, vai fazer quando ele voltar para nos buscar, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos continuar aqui na palavra. E Deus manda dizer assim, através do profeta Isaías, que aquele momento que estava sendo castigado o povo de Israel, tinha um prazo determinado de validade. E que Deus estava usando aquele rei da Síria para castigar o povo, mas Deus ia cumprir sobre ele algo muito pior. Ele ia ser destruído. E assim o fez. Veio o império depois babilônico, destruiu o reinado de Assíria. Eu acho interessante que Deus usa o inimigo do nosso inimigo para destruir o nosso inimigo. A gente costuma dizer assim, inimigo de meu inimigo é meu amigo. Deus usa o inimigo do nosso inimigo, o nosso inimigo para destruir o nosso outro inimigo. Deus vai contra toda a lógica. Deus usa o próprio demônio para destruir o demônio, o próprio atribulado para destruir o atribulado. Olha que interessante, Deus não se deixa com o seu povo sozinho, não. E se tiver ali sozinho, só ele e Deus, não tiver quem possa nos defender, Deus vai pegar o próprio que está nos atacando para atacar o outro. Olha que interessante, Deus faz uma confusão no meio do nosso inimigo. Assim, muitas das vezes, é aquele tribulado que vem para nos afrontar, de repente Deus levanta um outro tribulado, mais atribulado ainda, ataca ele e acabou o nosso problema. Só que depende da gente continuar nos caminhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais Glória a pra Deus. frente vai falar que o povo de Israel continuava se afastando de Deus. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar nesse momento. Eu quero voltar aqui para a palavra, né? O versículo 27. E acontecerá naquele dia que
está falando sobre o dia do juízo sobre o rei da Síria, mas eu quero pontuar aqui que vai ter um dia que Jesus vai voltar. E essa volta dele vai pegar todo mundo, independente de quem seja. A gente vai poder observar naquele dia a manifestação da glória de Deus. E naquele dia, as nações todas terão que se prostrar perante Ele. Aquele ateu que vive falando que não acredita em Deus, que prova a nossa fé, que está falando que a gente está errado, ele vai ter que se render perante Deus. Aleluia. E essa palavra que nós estamos pregando há quase 2000 anos, falando da volta de Jesus, a gente acaba ouvindo assim, nossa, eu ouço desde criança, até hoje não aconteceu, quando será que vai acontecer? Essa mesma palavra vai ser cumprida. E quem está na presença de Deus, os irmãos, nós que estamos na presença de Deus, vamos provar do melhor de Deus. Glória a Deus. Não vamos precisar passar pelo tormento eterno, nós vamos para a glória eterna. Glória a Deus. Com o nosso Senhor Jesus. Acredite, irmão, é possível que hoje os irmãos estejam passando pela situação que estava passando o povo de Israel, sendo assolado, sendo afligido. Eu não sei qual é a prova de cada um, só Deus sabe. Mas hoje a gente pode estar se sentindo afligido. Porém, Deus manda dizer assim, ó, essa prova, essa aflição tem prazo determinado. Glória a E Deus. ai daquele que foi usado para te afligir, porque ele vai fazer justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E continuando aqui, naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Essa palavra jugo, alguns aqui talvez conheçam, é uma ferramenta usada nos campos. Jugo é um instrumento que é colocado sobre o pescoço de 2 bois especificamente, para utilizar um instrumento de tração animal, geralmente um arado de tração animal, que dá a direção, faz direcionar para onde quer que os animais vão. Esse jugo aqui que está sendo utilizado nessa palavra, estava falando sobre o jugo que o rei da Síria colocou sobre os filhos de Israel, direcionando, mandando eles para onde ele queria, na direção que ele quisesse para o povo de Deus. Olha que afronta para o povo de Deus, está sendo utilizado pelo próprio inimigo, está sendo julgado, está sendo guiado pelo inimigo para fazer a vontade dele. Mas Deus manda dizer, com esse jugo é eu que vou destruir. Aleluia, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Será Aleluia. despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. Talvez em outra tradução vai utilizar a palavra óleo ou gordura. A palavra unção aqui utilizada no hebraico é shemen. A palavra shemen, que quer dizer gordura ou óleo. E eu estava pesquisando, procurando entender, a respeito dessa gordura que é falada aqui. E veio através de algumas pesquisas, até mesmo da revelação de Deus, essa gordura, Deus está fazendo uma referência direta àquilo que estava sendo tirado do povo dele. Quando o povo está em servidão, ele não tem direito a uma carne, não tem direito a uma gordura, ele está sempre comendo o resto que sobra. Quando come, porque muitas das vezes não é nem comida para o povo. É servo mesmo, é escravo mesmo, que se lasca, compreendendo a palavra. Não estou nem aí, não provém de mim, não precisa ficar comendo minha comida. E aí Deus manda dizer que a gordura vindo do céu, a unção, o óleo vindo do céu sobre a vida de Israel, Aleluia. vai gerar gordura, que é força, para combater o inimigo. Mas não é esse inimigo aqui não, porque Deus ele vai destruir os próximos inimigos. Deus manda dizer assim para a gente nesta noite. Ele vai destruir o teu inimigo hoje, que está te afligindo hoje. Mas para o próximo ele vai te dar força para você combater. Aleluia. E essa palavra aqui, Glória a Deus. essa palavra de Deus, ele vai te dar a força necessária. Busca na palavra, como foi dito hoje. Aleluia. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Nós estávamos vindo hoje no caminho, Estava ali conversando com o evangelista, com o pessoal, e eu disse que por um momento da minha vida eu resolvi, por minha própria conta, parar de simplesmente ouvir o que os outros falavam a respeito da Bíblia e eu pesquisar diretamente na Bíblia. E há pouco tempo atrás, não faz muito tempo isso não, e Deus ele me deu uma revelação muito grande, ele abriu meus olhos em diversas áreas da Bíblia. A gente estava conversando sobre uma especificamente ali, não convém aqui falar, talvez os irmãos no outrora vão saber, mas no momento não é necessário. Mas eu estava falando assim, que até então eu ficava só ouvindo, só pesquisando, mas eu mesmo não estava procurando na palavra.
estava tentando ouvir Deus na palavra. E a partir desse momento que eu tomei essa decisão, Deus abriu meus olhos. E como foi falado hoje, muitas das vezes tem aquele pecado de estimação, né, que a gente não consegue abandonar. Não é que é de estimação, mas é que está como se fosse um câncer na nossa vida, que a gente não consegue se livrar. Parece que quanto mais a gente luta contra ele, mais ele nos ataca, mais ele nos aflige. E foi meditando nessas palavras que eu recebi uma revelação de Deus que eu gostaria de passar para os irmãos essa noite. Glória a Deus. A gente tem fé em Cristo de que Ele vai nos salvar. Por que não depositar essa mesma fé na salvação, na fé que Ele nos transforma, que Ele faz a vontade dEle na nossa vida? Aleluia. A gente vai vencer nosso pecado, não, irmãos. A gente não tem essa força, não. Nós não somos super-humanos, não somos super-crentes, não. Quem nos faz vencer o pecado é o próprio Deus. Aleluia. Você tem a sua fé. Você não precisa ficar lutando contra o seu vício, contra o seu pecado, não. Deposita em Deus. Ele vai te libertar. Glória a Deus. Minha mãe passou mais de 20 anos viciada em cigarro. Um dia ela falou para Deus, Deus, eu estou acendendo o último aqui. Eu não quero mais esse vício, não. Aquele cigarro ela não deu uma tragada. Queimou inteiro na mão dela. Daquele dia em diante, fazem mais de 27 anos, ela nunca mais precisou. Glória a Deus, aleluia. Qual que é a diferença da minha mãe para nós aqui hoje? Deus não tem o mesmo poder? Um vício de 20 anos foi curado em um único passo. Ela não precisou nem fumar, só acendeu. A palavra dela disse, é o último que eu vou acender para a glória do Senhor. O Senhor vai me libertar. Realmente acendeu, mas não fumou. Glória a Deus, aleluia. E daquele dia em diante, minha mãe relata, qualquer cheiro de cigarro ela tem nojo. Ela chega a passar mal. Porque Deus ele coloca nojo em nossa vida em relação ao pecado. Deus ele tem nojo do pecado. E ele coloca na nossa vida a partir do momento que nós depositamos nele a nossa vida. Se eu tenho fé que Deus ele vai salvar a minha vida, eu tenho que ter fé que Ele vai me libertar daquilo que me agarra como pecado. E nessa noite Deus manda dizer isso para a gente. Eu gostaria de ter uma palavra talvez mais elaborada, talvez mais polida, mas como eu disse logo no começo, se eu só estar aqui sem a pregação, eu já estaria de barriga cheia pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra foi só uma complementação do que já foi dito. Aleluia. Deus já falou através da vida dos irmãos e eu fico muito feliz de ver isso. Que quando a gente recebe um convite, é depositado na gente aquela confiança, dizemos assim, aquela confiança da palavra. Só que quando a gente chega num ambiente onde Deus está usando os da casa, eu fico muito feliz. Aleluia. E a gente tem que valorizar o processo da casa. E ainda mais os irmãos que estão se levantando, que estão buscando a Deus, eu fico tão grato de ver isso. Eu sinto que da última vez que estivemos aqui para agora essa atual, muita coisa melhorou. E eu fico feliz de saber que os irmãos estão aí cada vez mais se fortificando. Fico feliz pela vida do irmão Mateus, né? Que Deus falou, né? Interessante, como eu falei, né? No último mês que ele entregou, que ele deu a oportunidade, foi o mês também que eu me casei. Foi uma mudança na minha vida. Para os irmãos que já me conhecem há um pouco mais de tempo, né? Os que não conhecem, eu vou dizer um pouquinho dessa minha história, né? Que antes eu dizia que eu não queria saber de casamento, que para mim não prestava, que para mim eu vivia sozinho. Assim como viveu o apóstolo Paulo, é a cabeça do homem, né? Não sabe o que está falando. Mas não porque eu menosprezava, mas é porque eu cria assim que a gente pode ficar sozinho, não tem problema nenhum. A Bíblia não fala que a gente é obrigado a casar com alguém. Mas eu acho interessante que Deus ele muda os nossos planos de acordo com a vontade dele. Talvez Paulo quisesse casar, mas Deus falou, para mim convém ser meu. Por que não? Aí a Bíblia fala sobre Pedro, né? Como foi dito nessa noite. Pedro era casado, a Bíblia fala até sobre a sogra dele. E é interessante quando ele vai seguir Cristo, ele tem que fazer essa renúncia da família dele. E eu fico pensando, quão doloroso deve ter sido para Pedro. Eu olho para minha esposa assim, às vezes eu chego do serviço antes dela, e todos os dias, antes dela chega em casa, aqueles momentos assim que eu fico esperando ela, eu fico incomodado, parece que não tem o que fazer. Quando a gente está em casa, né, amor? Eu tenho o prazer de manter aquele ambiente de descontração, tentar fazer ela rir, parece que
me alegra ver o sorriso dela, para a glória de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E hoje eu vejo essa mudança que Deus fez na minha vida. Mesmo um homem que 1 ano, 2 anos atrás falava que não queria de jeito nenhum casal, hoje casado para a glória de Deus, Deus fez isso aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos, o missionário André e evangelista Hugo, eu pedi, né, muito antes para eles serem meus padrinhos de casamento, eu creio que eu peguei no susto, porque eu também fui pego de surpresa. Meu casamento, irmãos, para os irmãos saberem, num sábado, a gente quase terminou, quase, por uma situação. Na segunda-feira, eu fui até Tremembé para tirar minha segunda certidão de nascimento, porque era necessário. Na terça-feira, marquei meu casamento e no sábado me casei. Não deu exatamente uma semana entre a gente quase terminar e a gente se casar. A promessa de Deus é interessante, né? Às vezes parece que não vai de jeito nenhum, às vezes parece que vai acabar ali, mas rapidinho Deus vai fazer acontecer. Aleluia. E eu fiz o convite para os irmãos ainda na terça-feira, quando chegou no sábado, não tinha, era assim, às pressas, eu não tinha dinheiro para nada, o dinheiro foi exatamente para o casamento. Eu pensava que não ia conseguir, não ia dar certo. E Deus, ele honrou de uma maneira tão grande, alguém que não tinha dinheiro nem para pagar o casamento, Deus preparou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus preparou uma surpresa para a gente da nossa festa de casamento. Eu fiquei assim, assustado com o empenho, né? O pessoal falando do quanto considera a gente querido. E é interessante que são parentes mesmo, eles são distantes, não são próximos, né? São parentes por parte do meu pai já morreu faz muitos anos. Então a gente meio que se separou um pouco, não porque eu esqueci dos meus parentes, mas porque a vida foi levando, né, pelo lado da minha mãe e tudo mais. E Deus permitiu a gente se reencontrar com aquela glória, usando de pessoas que não são nem cristãs. Assim como Deus usa aqui na palavra, como foi dito, Deus usa o nosso inimigo para combater o nosso inimigo, Deus usa o nosso inimigo para nos abençoar. Aleluia. Olha que interessante, Deus usa os filhos dos que não são filhos da luz para nos abençoar. É, Jesus. Para glorificar o nome dele. E hoje Deus manda dizer assim, talvez alguém aqui esteja com essa preocupação, mas Deus manda dizer assim, não é bem que é Paulo não, e para Deus tudo é nada. E nada ele faz tudo. Glória a Deus, aleluia. Sem Deus nós podemos ter tudo, mas não vamos ter nada. Agora, se eu não tiver nada nessa terra, mas eu tiver Deus, pode ter certeza que eu estou com tudo. E eu digo mais, Deus faz do nada tudo. É o prazer de Deus abençoar o filho dele. Glória a Mas Deus. Aleluia. precisamos estar seguindo a vontade dele. E é simples, tenha fé, como foi dito já nesta noite. Nós temos fé em Deus, que Ele vai nos salvar. Vamos ter fé também que Ele vai transformar a nossa vida. Vamos viver de outra maneira, para a glória de Deus. É essa palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos. Se eu falar algo mais, não vai estar sendo muito direcionado por Deus, esse de mim. Mas eu quero agradecer a oportunidade e dizer novamente, fico muito feliz de ver a mudança, ver a prosperidade acontecendo aqui nesta casa, para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade.